compartilhar um texto com vocês em Mateus capítulo 25, verso 14. Mateus capítulo 25, verso 14. Se você tiver alguém perto de vocês sem Bíblia, se você puder dar uma carona a ele ou a ela, ou acompanhe a leitura pelo Data Show, para a gente mergulhar um pouco nesse texto essa noite. Se você encontrou aí Mateus capítulo de número 25, verso 14, com um sinal, se você pode, diga amém. Amém. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e então partiu. Tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos para ajustar contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai-o para fora, porque ele é um servo inútil. Lançai-o nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Apesar da forte expressão do texto, se você pode, diga amém. Amém. Seu coração está comigo aí, diga graças a Deus. Eu quero falar um pouco com vocês esta noite sobre a parábola dos talentos. Quem aqui já tinha lido essa parábola alguma vez? Faz assim, pessoal. Essa é uma daquelas parábolas que dá um choque na gente, não é verdade? O Senhor está dentro de uma sequência escatológica de parábolas, desde o capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus. Ele está falando sobre o fim dos tempos, está falando sobre o arrebatamento da igreja. Ele vai contar algumas parábolas, como por exemplo a parábola da figueira, que diz respeito a Israel e o tempo da volta de Cristo. Ele vai falar a parábola das 10 virgens, que fala também sobre a volta de Cristo. E logo na sequência ele vai contar a parábola dos talentos. Você percebe que há um sincronismo, não há uma pausa entre Mateus capítulo 25, verso 13, que ainda é a parábola das 10 virgens, para Mateus capítulo 25, verso 14, que já é a parábola dos talentos. E sobre o que é que fala essa parábola? É a história de um homem, um senhor que era muito rico, e de repente ele decidiu que ele iria fazer uma viagem. Ele reúne os seus servos e ele vai repartir o seu patrimônio entre esses servos, para que durante o período da sua viagem o seu patrimônio não estivesse parado, mas estivesse sendo desenvolvido, multiplicado, trabalhado, aquela representação, aquela quantia financeira, para que então, quando ele retornasse, seus servos pudessem prestar contas acerca da quantia que lhe fora confiada.
A Bíblia vai resumir o patrimônio desse homem em uma linguagem de talentos. Você pode repetir comigo? Diga talentos. O que era um talento? Havia duas formas para você entender o talento. Em primeiro lugar, um talento poderia ser medido ou ser contado como uma unidade de peso. Como unidade de peso, o talento tinha aproximadamente 35 quilos. O livro do Apocalipse, por exemplo, vai falar sobre pedras que irão vir sobre a terra no final dos tempos, a destruição da terra, o peso de talento. Fala sobre ali a unidade de peso de talento. Mas o contexto de Mateus capítulo 25 fala sobre talento não como uma unidade de peso, mas como uma unidade monetária. Como unidade monetária, o talento era a maior quantia que se contava nos dias da época de Jesus. O talento valia aproximadamente 6.000 denários. O que era o denário? Era o salário de um dia de um trabalhador comum. Então, se você trabalhar 5 dias, seu salário seria quantos denários? 5. Se você trabalhasse 30 dias, seu salário seria quantos denários? 30. 300 denários era aproximadamente o salário de um ano de um trabalhador comum. Então 6.000 denários era aproximadamente o salário de 20 anos. E um talento valia quantos mil denários? 6. Então, para você ter uma noção de quanto valia um talento, o talento era aproximadamente o salário de 20 anos. Imagina que é você trabalhar 20 anos, não receber um centavo por esses 20 anos, e no final dos 20 anos tem uma série de contas, e o seu salário de 20 anos é um talento. Olha a quantidade que isso representava. Esse senhor aqui, ele tinha 8 talentos. Então era preciso 120, 160 anos de trabalho, pelo menos, para se conseguir a quantidade financeira que ele tinha. E ele vai chamar os seus servos, e a Bíblia nos diz que ele vai repartir esses 8 talentos entre os seus servos. A um primeiro servo ele vai confiar 5 talentos, a um segundo servo ele vai confiar 2 talentos, e a um terceiro servo ele vai confiar 1 talento, e ele vai seguir viagem. E a Bíblia vai nos dizer que o parâmetro para essa repartição de 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro, era a capacidade de cada um desses servos. A Bíblia nos diz que quando eles receberam esses talentos, cada um deles tiveram um comportamento diferente em relação a essa confiança que havia sido dada a eles. O que receberam 5 talentos trabalhou, negociou, granjeou e multiplicou, e 5 talentos ele transformou em 10 talentos. O que tinha recebido 2 talentos também negociou, multiplicou, trabalhou, e no final ele tinha quantos talentos? 4. Mas a Bíblia nos diz que aquele que recebeu 1 talento, ele se constrangeu com aquilo. Ele pegou esse talento, cavou um buraco e enterrou o talento no seu senhor, porque ele disse no seu coração: se eu perder esse talento aqui, a minha vida está arruinada. Então, quando meu senhor voltar, eu devolvo a ele, está tudo certo, não perdi, também não aumentei, mas também não diminuí, confiarei novamente a ele aquilo que me foi confiado. Passado algum tempo, a Bíblia nos diz que o Senhor retornou, e quando o Senhor retornou, foi a época da prestação de contas. O que tinha 5 talentos veio com um sorriso estampado no rosto, e disse assim: ó, o Senhor me confiou 5 talentos, e eu negociei os seus 5 talentos, e agora eu tenho 10 talentos. E ele devolve os 10 talentos para o seu senhor. O que recebera 2 talentos também diz: Senhor, o Senhor me confiou 2, e da mesma forma que o colega do lado multiplicou, dobrou a quantidade que lhe foi confiada, eu também o fiz. Então tome de volta os 2 talentos que o Senhor me confiou, e com eles eu ganhei mais 2 talentos. E ele devolve 4 talentos para o seu senhor. Na sequência, quem é que chega? Terceiro servo. Um talento debaixo do braço, todo sujo de areia, constrangido, mas também um tanto cheio de arrogância. Ele olha para o Senhor e diz assim: ó, eu sabia que o Senhor era um Senhor duro, que o Senhor era severo demais. Eu sabia que eu não poderia, em hipótese alguma, perder esse talento. Então eu pensei comigo o seguinte: eu vou cavar, eu vou enterrar, eu vou guardar esse talento. E já que o Senhor chegou, tome de volta, receba de volta. Em outras palavras, o que ele estava dizendo era: eu não te devo nada, eu não tenho mais nenhuma obrigação, nenhuma pendência com o Senhor. O Senhor me confiou um talento, eu estou te devolvendo esse talento. Aí o Senhor olha para ele e fala assim: ó, você é mau e negligente. Primeiro e segundo servo ele chamou de bom e fiel, porque vocês foram fiéis
porei, sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. O que chama a atenção é que o que o Senhor vai falar para esse servo é o seguinte: você poderia pelo menos ter pegado esse dinheiro e dado aos bancários. Nós estamos 2.000 anos depois. A nossa configuração bancária é diferente, mas a mentalidade é a mesma. Deixa eu tentar te explicar o que Jesus está falando aqui. Imagina que você tem 300 mil reais guardados dentro de casa. Quem tem 300 mil reais guardados dentro de casa? Levanta a mão para eu te conhecer. Aí você chega no banco amanhã e você fala assim: eu quero aplicar esse dinheiro aqui. Aí o gerente fala: pois não, nós temos aqui várias linhas de aplicação para você. Para a gente entender a ideia, sem entrar nessa questão de aplicação, imagina que você coloca na poupança. A poupança está rendendo 0,3, vamos botar que está rendendo 1% para você entender. Você coloca lá os 300 mil, sua rentabilidade por mês vai ser quantos por cento? 1. Aí você chega no banco e você coloca os seus 300 mil, sua rentabilidade é 1%. Amanhã mesmo chega um empresário de Osasco que está em um empreendimento e ele olha para o gerente e fala assim: eu estou precisando de 300 mil reais emprestado. Quanto tem para emprestar? O gerente fala: claro. Quanto que eu vou pagar por ano disso daqui de juros? Aí o banco olha e fala assim: ó, você vai pagar por juros aqui 10%. Então, para você por mês, para você que colocou lá, quanto que você está recebendo por cento por mês? 1. Por quê? Porque você emprestou o dinheiro. Mas para quem precisa do dinheiro, quanto que ele tem que pagar pelos mesmos 300 mil por mês? 10%. Entendeu a ideia? É isso que o Senhor está falando com eles. O Senhor está dizendo o seguinte: se você tivesse pelo menos pegado esse dinheiro e confiado aos bancários, você teria pelo menos a rentabilidade daquilo que é do seu Senhor. Mas você não fez isso. Você preferiu enterrar. E por causa disso você é mau e negligente. Me chama a atenção um detalhe aqui. 3 servos tiveram que prestar conta do Senhor. Quantos servos? 3. O primeiro servo, ele trouxe um discurso? Não, ele trouxe o quê? Resultado. Você pode repetir isso comigo? Diga: ele trouxe resultado. O segundo servo, ele trouxe um discurso? Não, ele trouxe o quê? Resultado. O terceiro servo trouxe resultado? Não, o que ele trouxe foi um discurso. Sabia que isso era ruim demais, difícil demais, severo demais. Ele cria um discurso para ele explicar o porquê que ele não teve resultado. Jesus está ensinando uma coisa para a gente aqui. Na obra de Deus, normalmente gente que é excelente em dar discurso é péssima em produzir resultados. Normalmente gente que é boa demais de dar desculpa por que não deu certo é péssima em se esforçar para fazer dar certo. Olha para quem está do seu lado, pergunta para essa pessoa de qual dos 2 grupos que você é: do grupo do discurso ou do grupo do resultado? Do grupo que sempre tem uma desculpa pronta para dar ou do grupo que se esforça para trabalhar? Eu venho esta noite aqui com uma palavra de Deus para te dizer que você não será do grupo do discurso, você não será do grupo da desculpa, mas você será do grupo do céu que vai trabalhar, que vai multiplicar, que vai desenvolver, e o resultado será feito pela obra das suas mãos, e através do seu trabalho o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. Quem pode celebrar o Senhor Deus por isso? O servo que era excelente em discurso foi péssimo em resultado. Aí a parábola termina com os 2 primeiros servos entrando para o gozo do seu Senhor e o terceiro servo sendo lançado no lago de fogo de ranger de dentes, eternidade sem Deus. Se a gente terminasse por aqui essa noite, talvez você diria: Mateus, foi até boa a explicação da parábola, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero te dar 4 lições. Se você tem um papel, uma caneta, seria legal você anotar isso. 4 coisas que nós precisamos aprender com Jesus na parábola dos talentos. Primeira lição que a gente precisa aprender com Jesus nessa parábola é que não tem ninguém, eu vou repetir isso aqui, não tem ninguém que Deus não tenha dado pelo menos um talento. A um ele dá 5, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1, mas não tem ninguém que não tenha recebido pelo menos 1. Eu venho te dar uma boa notícia esta noite: há uma riqueza de Deus em você, existe potencial de Deus em você, há um talento que Deus te confiou, há um dom que Deus te confiou, existe um valor extraordinário em sua vida, em sua existência, e você precisa descobrir qual é o talento que Deus te deu, porque através dele o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Para alguém que é de você, pergunte para essa pessoa: você já descobriu o seu talento? O problema às vezes é que nós estamos tentando fazer a coisa errada. O problema às vezes
papel errado. Você precisa encontrar o seu lugar dentro do corpo. Você precisa encontrar a sua utilidade dentro do projeto de Deus para esse momento. Há uma frase que diz o seguinte: se você for julgar a capacidade e o potencial de um pássaro pela capacidade dele de nadar, você vai dizer que ele é um fracasso. Se você for julgar a utilidade de um peixe pela capacidade dele de voar, você vai dizer que ele é um fracasso. Por quê? Porque você precisa descobrir qual é o seu lugar. Você precisa descobrir quais foram os talentos que Deus colocou em você. Você precisa descobrir quais foram os dons que Deus estabeleceu para que você desenvolva eles na sua existência. Quando você encontra o seu lugar, quando você descobre qual é o seu lugar, isso te ajuda a entender o valor, a utilidade e a importância que existe em você. Você precisa encontrar o seu lugar no mundo. Deixa eu te ajudar a entender isso daqui. Imagina, por exemplo, o cabo, os fios dessa caixa de som. Eles têm uma utilidade, sim ou não? Sim. Mas se eu amarrar eles em casa para pendurar roupa, eu consigo estender roupa neles? Consigo. Se eu pegar dois objetos e usá-los para amarrar dois objetos e transformar em um só, eu consigo? Consigo. Mas eles foram criados para isso? Não. Eu só vou conseguir ter todo o potencial que eles podem fornecer se eu colocar eles no local exato onde eles foram criados para estar. Porque talvez você é útil, mas por você não estar no lugar certo, você sente que você não está sendo útil na capacidade que você tem. Às vezes você sabe que você tem um potencial que vai além. Você tem dons que você é melhor do que esse momento que você está vivendo agora. Você tem dentro de você graça de Deus, que você sabe que existe um potencial maior em você, utilidade maior em você. Mas a questão é que talvez você ainda não encontrou o seu lugar. Você ainda não ocupou o seu espaço. Enquanto você não ocupa o espaço que você nasceu para ocupar, você pode até estar sendo útil, mas talvez você ainda não alcançou a sua medida plena. Você ainda não alcançou a sua totalidade. Deus me traz aqui essa noite para te dizer: você precisa encontrar o seu lugar. Você precisa reconhecer o seu valor. Você precisa saber qual é o lugar que Deus criou você para você desenvolver um trabalho nele. Porque quando você encontra o seu lugar, você se sente a pessoa mais realizada do mundo. Existe um talento potencial em você. Você não pode cometer o risco de julgar a sua importância pela sua visibilidade. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga para essa pessoa: não cometa o erro de julgar a sua importância pela sua visibilidade. Paulo fala sobre isso quando ele diz que a igreja é um corpo. A igreja é um, Cristo é o cabeça. E nós somos o que nesse corpo? Membros. Bata no seu peito e diga: eu sou membro do corpo de Cristo. Esse dentro do meu corpo, que ele é o membro do meu corpo, sim ou não? Tem duas coisas que Paulo está ensinando aqui. Em primeiro lugar, se eu corto ele, meu corpo consegue sobreviver sem ele? Consegue. Ele consegue sobreviver sem o meu corpo? Não. Porque ele só se torna corpo se ele estiver junto ao corpo. Enquanto ele não está ligado ao corpo, ele é apenas uma parte, um membro. O que faz ele estar vivo é estar ligado ao corpo. Em primeiro lugar, o Paulo está dizendo o seguinte: todas as vezes que você encontra alguém que diz: eu não preciso de um pastor, não preciso de uma igreja, não preciso de um lugar para congregar, biblicamente essa pessoa é um membro fora do corpo. Hora ou outra ela vai morrer espiritualmente, porque você precisa estar ligado ao corpo para que a vida de Cristo flua em você. Você precisa estar ligado ao corpo para que o sangue de Cristo flua em você. Você pode estar fraco, desanimado, pensando em parar, mas quando você chega aqui, existe um rio que flui desse altar, existe renovo que vem de Deus para a sua história. Eu estou liberando a palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. Você não vai morrer espiritualmente, mas será renovado em força em Deus, porque na unidade da igreja a graça de Cristo vai te envolver e vai te fortalecer para te levar ao centro da vontade de Deus para a história da sua vida. Quem é que já viu o coração de alguém? Pulmão, estômago, rim de alguém? Já viu? Provavelmente não. São partes do corpo que não são visíveis. Mas não é o fato de não serem visíveis que significa que não tem importância. O que Paulo está dizendo é: tem gente na igreja que não aparece, mas por causa do trabalho que ele faz, o corpo continua crescendo, se desenvolvendo. Porque quando você encontra o seu lugar, quando você encontra o seu propósito, quando você descobre o talento que você tem, você se preocupa menos com a sua vida
Você não pode cometer o risco de julgar a sua importância no corpo pela sua visibilidade. Tem gente na igreja que não prega, mas é através da vida dele, da oração dele, da intercessão dele que Deus dá graça e palavra a quem prega. Tem gente na igreja que às vezes não canta, mas através da intercessão dela e da oração, enquanto está aí, o céu é atraído e a glória de Deus se manifesta enquanto alguém canta. Tem gente na igreja que talvez as pessoas não conhecem ele, mas é a oração dele que sustenta, a intercessão dela que vai dando graça. É através do trabalho dele que os pecadores são alcançados, que a igreja multiplica, que novos filhos são gerados para Deus. Meu irmão, eu estou profetizando esta palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. Cuidado para não medir a sua importância no corpo pela sua visibilidade. Continue a fazer o seu trabalho. Deus está vendo você e Ele é recompensador das suas obras. Faça o teu trabalho na obra de Deus e Deus cuidará da tua trajetória. Quem pode dar glórias ao Senhor Deus? Olha para alguém para você, diga para essa pessoa: descubra qual é o seu talento. Primeira lição: não há ninguém que Deus não tenha dado pelo menos um talento. Segunda lição que a gente precisa aprender nessa história: nós precisamos conhecer melhor o nosso Senhor. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso conhecer melhor o meu Senhor. O terceiro servo chegou para o Senhor e disse assim: eu sabia que o Senhor era um Senhor severo, difícil demais de lidar. Mas esse Senhor aqui é um Senhor ruim? Esse Senhor aqui é um Senhor bom? O problema é que esse servo não conhecia o seu Senhor. Deixa eu te mostrar quem é esse Senhor. Quando o terceiro servo chega para prestar contas do talento dele, o Senhor diz assim: ó, tome o talento dele e dai ao que tem 10. Dai ao que tem? Dai ao que tem? Quem é que tinha 10? Primeiro. Mas para o terceiro prestar contas, o primeiro já não tinha prestado. E quando o primeiro prestou contas, ele não devolveu os 10 talentos ao Senhor. Então os talentos estavam com quem? Com quem? Com o Senhor. Então não era para o Senhor falar: dê ao que tem 10, era para o Senhor falar: dê a mim. Pega o talento dele, dê ao que tem, dê ao que tem. Com quem é que estavam os 10 talentos? Só tem uma forma de você entender isso. De algum modo, quando o primeiro servo devolveu os 10 talentos e disse: ó, fui fiel, o Senhor deu 5, energia mais 5, tome 10. O Senhor olhou para ele e disse: são seus. Como assim? Eu nunca tive a intenção de tomar esses talentos de volta. Na minha mente, esses talentos sempre foram seus. Tudo que eu queria é que você tivesse um entendimento de que eu estou cuidando de algo que não é meu, é do Senhor. Tudo que eu queria é que você tivesse o zelo, cuidado, compromisso de saber que isso daqui não é meu. Um dia eu vou prestar contas ao Senhor. Então eu preciso ter zelo, eu preciso ter cuidado, eu preciso ter temor, eu preciso ter compromisso, eu preciso ter comprometimento. Mas o Senhor está dizendo: tudo que eu queria que você tivesse esse sentimento. No meu coração, os talentos nunca foram meus, sempre foram seus. Esse Senhor é um Senhor ruim? Esse Senhor é um Senhor bom. O problema é que esse servo aqui não conhecia o seu Senhor. Porque talvez você está colocando culpas em Deus, e o problema não está em Deus, está na forma que você sempre ouviu. Nós precisamos melhorar a nossa visão sobre Deus. Às vezes nós temos a ideia de um Deus carrasco, de um Deus mau. Quem aqui é pai faz assim, pessoal? Seu filho mente para você, você pega ele e entrega na mão do pior traficante da sua cidade? Por que tem pessoas que pensam que quando a gente fala, Deus pega a gente e joga a gente no pão do diabo? Se você tem uma pessoa que você ama muito, que está quase morre, não morre, quase morre, não morre, aí você tem duas orações a fazer. Primeira é: Senhor, faz a sua vontade. E segunda é: Senhor, cura. Qual é a oração que a maioria das pessoas faz? Cura. Que a pessoa tem a sensação de dizer: Senhor, faz a sua vontade. Morreu. Porque no fundo as pessoas pensam que serve a Deus que é
mal. As pessoas não conhecem o seu Senhor. Sabe quem é um exemplo para a gente de conhecimento sobre o Senhor? O paralítico de Mateus capítulo 8. Porque ele tem uma doença que é incurável. Melhor dizendo, ele é paralítico, ele é leproso. O leproso de Mateus capítulo 8. Ele tem uma doença que é incurável, que é a lepra. Não tinha cura, era uma doença que matava. Aí ele está diante do único que pode resolver, que é o Senhor. E ele chega para o Senhor e ele não diz: Senhor, por favor, me cura. Ele diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O que ele estava dizendo é: eu só quero se o Senhor quiser. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Se o Senhor não tem, eu não quero. Se o Senhor não quer, eu não quero. Eu acredito na sua vontade. Eu sei que o Senhor é um Senhor bom. Eu confio em entregar a direção da minha vida nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer limpo. O Senhor olhou para ele e disse: quero, seja limpo. E a Bíblia nos diz que na mesma hora ele foi purificado da sua lepra. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus bom. O Deus que nós servimos é um Deus bom. O Deus que nós servimos é um Deus bom. A Bíblia diz: conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Porque quanto mais você conhece Deus, mais você se apaixona nele, mais você ama ele, mais você conhece a bondade dele. Nós precisamos conhecer melhor o nosso Senhor. O dia que nós conhecermos a Deus, nós vamos descobrir que o nosso Deus é bom. Quem pode louvá-lo por isso nesta noite? Olha para alguém desse lado e diga para essa pessoa: o Senhor Deus que é maravilhoso. Bata no seu pé e diga: eu preciso conhecer melhor o meu Senhor. Primeira lição: não há ninguém que Deus não tenha dado pelo menos um. Segunda lição: nós precisamos conhecer melhor o nosso Senhor. Terceira lição da parábola dos 10 talentos. Imagina que você vai formar uma equipe e você tem 3 pessoas para colocar na sua equipe. Você precisa escolher apenas um. Um tem 5 talentos, outro tem 2 talentos, outro tem 1 talento. Quem é que você vai querer perto de você? De 5. Não tem essa. Se o de 5 não puder, a gente vai optar pelo de 2. A última opção é o de 1. Curiosamente, Jesus, quando foi escolher os discípulos e montar a equipe dele, o que tinha mais talentos era Judas. Vinha de uma região melhor, tinha um nível intelectual melhor da Galileia. O que tinha mais talentos deu errado. A turma que deu certo mesmo foi a turma que tinha 1 talento só. Gente como Pedro, gente da vida simples, que nunca se projetou em algo grande. Quando você pega as cartas de Pedro, os eruditos dizem que a qualidade literária do texto grego de Pedro é péssima. Isso não diminui a inspiração divina, a verdade daquilo que é falado, nada disso. Era como se eu fosse escrever um livro e colocasse mais vai, mais fundo, mais vem. Dá para entender, dá. O português mas a qualidade literária é horrível. Dá para se entender, mas a qualidade literária é muito básica. Por quê? Porque a gente simples, gente que nunca se preparou e pensou: eu vou escrever um documento que vai se transformar um dos documentos mais lidos do mundo, a Epístola de Pedro. Era gente com talento só, mas era gente que Jesus olhou para eles e disse: vocês farão maiores obras do que aquelas que eu fiz. Era gente que Jesus olhou para eles e disse para eles: ó, tem riqueza em você, tem talento em você, o futuro será extraordinário, será maravilhoso aquilo que vocês irão realizar. Jesus ensina uma coisa para a gente: a gente precisa acreditar na geração de quem tem um talento só. Você pode gritar isso comigo? Diga: eu preciso acreditar e ajudar em gente que tem um talento só. Porque é fácil a gente ver pessoas talentosas e querer perto da gente. Só que normalmente quem tem um talento só faz o que o moço da parábola fez. Olha para tem 5 e se constrange. Olha para que tem 2 e se constrange. Normalmente quem tem um talento só faz o que com esse talento? Enterra. Entendeu? É por isso que tem um monte de gente que está complexado, está com medo, está travado, engessado, bloqueado. As suas emoções
formaram-se em uma cela, uma jaula, ele está contido, preso no tempo. Porque ele olha e ele diz: fulano é melhor, ciclano é melhor, Beltrano tem uma aparência melhor, aquela pessoa tem um nível intelectual melhor, o nível social daquele irmão é melhor, aquele lá tem um carro melhor que o meu, aquele lá tem um vocabulário melhor que o meu, a dicção dele é melhor, ele faz isso melhor, ela faz aquilo melhor, e você acaba enterrando o talento que você tem. Por quê? Porque você permite que o sentimento de comparação domine o seu coração. Você não precisa se comparar a ninguém. Você não pode correr o risco de entrar no comportamento de comparação. Existem mais de 7 bilhões de seres humanos na face da Terra. Nenhum deles tem a íris dos olhos igual a sua. Nenhum deles tem as digitais igual a sua. Sabe o que significa? Deus não te fez numa máquina de xerox. Deus não te fez para ser plano B de ninguém. Deus não te fez para ser step de ninguém. Há um projeto dele para a tua história. Há um talento em você. Há uma riqueza em você. Não importa quantos talentos as outras pessoas tenham, você não pode enterrar os seus talentos. Você precisa entender que há uma riqueza de Deus em você. E Deus conta com você para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Você precisa entender o seguinte: ele tem 5, tudo bem. Ela tem 2, tudo bem. Mas esse talento aqui que eu tenho, ele não tem. Você está entendendo isso? Ela sabe fazer muita coisa, tudo bem. Mas esse talento aqui Deus colocou foi em mim. Esse talento aqui Deus colocou foi em mim. A gente precisa aprender a enxergar o valor que tem na gente. E a gente precisa aprender a ajudar as pessoas a enxergar o valor que tem nelas. Você não pode se martirizar, talvez, por ter menos talentos do que alguém. E você não pode dar as costas para alguém que talvez ainda não descobriu o talento que ele tem. Eu não sei se vocês lembram, provavelmente na Copa de 98, lembra? Quando o Brasil perdeu 3-0 para a França. Naquela semana, um repórter procurou o goleiro que descobriu o Ronaldo Fenômeno no campo de São Cristóvão. E achou ele, tinha uma polêmica naquela semana, o que aconteceu com o Ronaldo. Passou mal no hotel, era a esperança da seleção, aquele negócio todo. E aí chegaram para ele e disseram assim: foi você que descobriu o Ronaldo? E ele falou assim: foi. Como foi? Como o Ronaldo era? Ele falou assim: o Ronaldo era franzino, tímido, ficava sempre no cantinho dele. Até um dia que eu cheguei para ele e falei assim: ó, para cada gol que você fizer a partir de hoje, eu vou te dar um pastel. Um pastel. Se você fizer 5 gols no jogo, eu te dou 5 pastéis. Se você fizer 10 gols no jogo, eu te dou 10 pastéis. O cara apaixonou em fazer gol. O que é isso? É o poder do incentivo. Você precisa olhar para alguém, você precisa incentivar alguém. Pega um filho que talvez tenha preguiça de ler, ou a partir de hoje, para cada livro que você der, eu vou te dar 10 reais. Ele vai começar lendo o livro com os 10 reais. Daqui a pouco ele vai pegar amor pela literatura, vai ser alguém que vai te dar muito orgulho no futuro da sua vida. Mas se você permite que a sua vida faça as pessoas enterrar os talentos delas, em vez de você incentivá-las a descobrir a riqueza que tem dentro delas, você está ajudando a enterrar a geração de quem tem um talento só. Você precisa acreditar na geração de quem tem um talento só. E você não pode se permitir ser vítima do sentimento de comparação. Esses dias o Espírito Santo falou uma frase no meu coração: a bênção de ter um talento só. Pode repetir isso comigo? Diga: a bênção de ter um talento só. Deixa eu falar uma coisa: você sabia que às vezes é melhor você ter um talento só? Porque quando você tem um talento só, você pode se dedicar nele. Você pode se tornar referência nele. Você pode se tornar autoridade nele. E quando alguém pergunta: tem alguém que faz isso daqui? A pessoa vai dizer: eu conheço fulano. Ele sabe fazer outra coisa, eu não sei, mas nisso daqui ele é a melhor pessoa que eu conheço. Está entendendo isso? Porque a gente descobriu que tinha um talento, e ainda que fosse um talento só, decidiu se dedicar nele e tornar-se a maior autoridade naquela área. Você precisa se tornar referência em uma área. Você precisa se tornar o melhor que você pode em uma área. E não é para você ser melhor do que as pessoas, é para você ser melhor do que você mesmo. Porque você hoje tem que ser melhor do que você ontem. Você amanhã tem que ser melhor do que você hoje. Sua competição não é contra pessoas, é contra você. Você precisa descobrir qual talento que você tem. E ainda que seja um só, se dedique nele, porque você pode se tornar a autoridade nele. Tem muita gente que sabe fazer muita coisa, mas não faz nada com excelência.
Que nem o pato. Você já viu o pato? O pato, ele nada, ele corre e voa, mas nem nada bem, nem corre bem, nem voa bem. É gente que sabe fazer muita coisa, mas não se torna referência em nada. Olha para alguém perto de você e diga assim: meu irmão, se torne autoridade em uma área. Diga para essa pessoa: se dedique em uma área. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Eu estou liberando a palavra de Deus esta noite em nome de Jesus. Pessoas que sofrem com complexos, se sentem inferiores, se sentem diminuídas, acham que não tem valor em você, que você nunca vai conseguir, que o que você faz não é bom. Deus vai te encher de coragem. Deus vai levantar a sua autoestima. Você vai descobrir o seu talento, melhorar ele, aperfeiçoar ele, se tornar uma autoridade nele. Quando você descobre qual é o seu lugar, você vê que você é a pessoa mais valiosa do mundo, porque encontrando o seu lugar, a plenitude da glória de Deus vem sobre você. Quem pode celebrar a Deus por essa palavra? Diga para alguém perto de você: não ajude a enterrar o talento das pessoas, e não enterre os seus talentos. Quarta lição, eu concluo agora. Esse terceiro servo, ele não percebeu uma coisa. E aqui está a quarta lição dessa palavra. Ele não percebeu que a vida é uma questão de oportunidades. Quando ele recebe esse talento, na mente dele é: que falta vai fazer? Se o colega da direita tem 5, o colega da esquerda tem 2, que falta vai fazer esse talento? Aí ele faz o quê? Enterra. Ele não percebeu que aqui não é um talento que ele está tendo para multiplicar. Aqui é a oportunidade que ele está tendo de definir onde ele vai passar a eternidade. E o gozo do teu Senhor num lugar de tristeza e nojentez. Você precisa entender o tempo que você está vivendo. Você precisa enxergar as oportunidades que Deus está te dando. E você precisa entender que a vida é uma questão de oportunidade. Futuro não vem pronto, futuro precisa ser construído. Ouça isso daqui: futuro não vem pronto, futuro precisa ser construído. Sucesso não é acidental, sucesso é intencional. Sucesso não é acidental, sucesso é intencional. A Bíblia diz que a terra Deus deu não aos justos, não aos crentes. A terra Deus deu aos filhos dos homens. Se o ímpio se dispor a conquistá-la e o justo não, os ímpios irão dominar sobre ela. Quando Deus criou o homem, em primeiro lugar, Deus criou o homem para ser um instrumento de adoração. Mas em segundo lugar, Deus deu um poder ao homem que Deus não deu a mais ninguém. Deus disse para o homem: domine. Você pode repetir comigo? Mais uma vez? Olhe para alguém perto de você e diga assim: eu fui feito para dominar. Você precisa entender que Deus não disse para o homem domine sobre o outro. Deus disse para o homem domine sobre as coisas. Você não foi feito para dominar pessoas, você foi feito para dominar coisas. Pessoas você não domina, pessoas você ama, pessoas você celebra, pessoas você trata bem, pessoas você constrói. Todas as vezes que você se torna dominador de pessoas, você se torna um monstro. Nós fomos criados para dominar coisas, não pessoas. Você precisa entender que muito do futuro que você vai viver depende mais de você do que de Deus. Deus chegou para Josué e Deus deu 2 garantias para Josué. Quantas? Deus disse assim: ó, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E o lugar que você colocar a planta no seu pé será seu. Como assim? O lugar que você colocar a planta no seu pé será seu. Se você colocar a planta no pé só por aqui, você vai ter só isso daqui. Se você for um pouco mais adiante, seu território vai ser maior. Se você for adiante ainda, vai ser maior. Se você se esforçar e for ainda além, vai ser além. Se você acreditar que eu tenho coisa maravilhosa para você ir mais adiante, vai ser mais adiante. Se você ficar só lá, você vai ter a minha presença, vai ter a minha bênção, mas por causa da sua preguiça, seus resultados serão pequenos. Está muito
do seu território depende do tamanho da sua coragem. Você precisa entender isso para você não culpar Deus. Por que pessoas prosperam e eu não? Por que pessoas crescem e eu não? É porque elas estão fazendo o que você não está fazendo. É porque você está achando que o sucesso é acidental. O sucesso não é acidental, o sucesso é intencional. Se você não enxergar hoje quem você quer ser daqui 5 anos, onde você quer estar daqui 10 anos, tem alguém que vai fazer isso. Você precisa começar a enxergar um futuro melhor para você. Lembra da mulher de 2 Reis capítulo 4? Vai, pegue vasos emprestados, vasos vazios, não poucos. Muitos vasos. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quanto que é muito? Responde para ele. Tem como responder o quanto que é muito? Não. Você tem uma dívida de 300 reais, alguém te dá 500, você pode dizer muito. Se alguém te dá 500 reais, sua dívida de 1.000 reais, você vai dizer pouco. Porque muito depende do quanto se precisa. Deus não coloca limite para a mulher. Deus pega o seguinte: eu pego muitos vasos. Como assim muitos? Se você pegar 10 vasos, seu tamanho do milagre é 10 vasos. Se você pegar 50 vasos, seu milagre é do tamanho de 50 vasos. Se você pegar 100 vasos, seu milagre é do tamanho de 100 vasos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te dando a oportunidade de você definir hoje qual o tamanho do futuro que você quer viver. Mas se você for tão vistoso e relaxado, seu futuro será pequeno e você não vai poder reclamar de mim. Se entender que o desejo de Deus é te abençoar, mas você precisa se esforçar para viver isso. Depende às vezes mais de você do que de Deus. Está comigo aí ainda? Senti que tem uma turma que ficou. A vida é uma questão de oportunidade. Não é só o dinheiro que eu tenho que multiplicar, é a oportunidade de decidir onde é que eu vou passar a eternidade. Aí ele faz o quê? Terra. Eu estou concluindo agora. Mas quando eu falo sobre oportunidades, vem sempre uma palavra no meu coração: Ruth. Lembra de Ruth? Noemi e Elimeleque, era o casal, tinha 2 filhos, Malom e Quilom. Vem uma crise sobre Belém, eles saem de Belém e vão para Moab. Em Moab, Malom e Quilom se casam com Ruth e Orfa. A família agora tem 6 pessoas. O casal, 2 filhos e as 2 mães. De repente vem uma crise sobre a família e morrem os 3 homens da família: Elimeleque, Malom e Quilom. Ficam as 3 mulheres viúvas, a sogra e as 2 mães. Passa um tempo, a lei daquela época dizia que se um homem morresse, a mulher tinha que casar com o irmão mais novo dele, para que o nome do irmão fosse perpetuado através da família, através dos filhos que essa mulher ia ter. Só que Ruth, melhor dizendo, Noemi, não tinha mais nenhum filho para dar nem a Orfa, nem a Ruth. Ela olha para as noras e diz assim: eu não tenho mais filhos para dar a vocês. Não é justo eu segurar vocês dentro dessa lei. Sigam a vida de vocês. Eu vou voltar para Belém. Sejam felizes, vivam. Orfa aceita ficar. Ruth olha para Noemi e diz: eu vou com você. Como assim? A partir de hoje teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Que garantia que Noemi tinha para dar a Ruth de futuro? Nenhuma. Haverá momentos que oportunidades vão bater a sua porta que, humanamente falando, não vão ter nenhuma garantia de futuro. Mas às vezes é Deus testando o nosso coração para ver onde é que está a nossa confiança, nele ou naquilo que a gente consegue ver. Eu vou com você. Ela vai. Chega em Belém, passando necessidade. Sai para catar graveto, cavalo, num campo, numa fazenda. De repente ela está na fazenda, que ela encontra Boaz. Tudo que a mulher solteira aqui. Cara bonito, rico, crente. Quando ela viu Boaz, o que aconteceu? Na hora, casaram-se, tiveram filhos, netos. Sabe qual é um dos nomes do neto de Ruth? Davi, ó rei de Israel. Sabe quem veio da descendência de Ruth? Jesus Cristo, Messias. Olha a quantidade de coisas que Ruth ia perder se não aproveitasse a oportunidade. Alguém ouviu falar mais alguma coisa de órfã? Não, sabe por quê? Porque a vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. A questão é a oportunidade que você está tendo. Eu estou concluindo essa palavra esta noite, mas eu preciso dizer isso: você não pode perder o tempo da oportunidade.
Você precisa entender que nenhuma oportunidade é parada. Toda oportunidade tem uma velocidade. Algumas são tão rápidas que se você não conseguir aproveitá-las agora, talvez nunca mais você vai as ter de volta. Outras são mais devagares, talvez lá na frente você consiga de novo. Mas nenhuma oportunidade é parada. E eu estou concluindo esta palavra profetizando de Deus sobre a sua vida. Deus vai te ajudar a aproveitar o tempo da oportunidade. Viva a oportunidade que Deus está te dando. Entre pela porta de Deus. Pode ser até uma porta pequena, mas se é uma porta de Deus, ela te levará a grandes portas. Entre pela oportunidade de Deus e Deus guiará a sua trajetória e o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. Quem recebe esta palavra, coloque-se de pé glorificando a Deus por ela. Abraça alguém do seu lado e diga para essa pessoa: eu vou viver o tempo da oportunidade. Essa palavra? Primeira lição: não há ninguém que Deus não tenha dado pelo menos um. Segunda lição: nós precisamos conhecer melhor o nosso sim. Terceira lição: a gente precisa acreditar em quem tem o talento só. E a gente precisa entender que nós não podemos ser vítimas de sentimentos de comparação. Não importa quantos talentos o outro tem, a gente precisa descobrir e multiplicar o que a gente tem. Se agora tem 2, agora tem 5. Se ele tivesse recebido 5, ele teria enterrado? Se ele tivesse recebido 2, ele teria enterrado? Ele enterra porque ele tem. Mas o que tinha 5 teve quantos no final? 10. O que tinha 2 teve quantos no final? 2. 4. Se ele tivesse 2 talentos, ele teria enterrado? Não. Mas se ele tivesse trabalhado esse talento no final, ele teria quantos? 2. Se ele tivesse 2 no início, ele teria desistido? Não. Era só uma questão dele se esforçar. Se ele se esforçasse, ele ia conseguir ter o que ele via pessoas que tinham, e ele dizia no seu coração: se eu tivesse isso, eu não parava. Está entendendo isso? Você precisa não é desistir, é se esforçar. E em quarto lugar, a vida é uma questão de oportunidades. Eu quero concluir te falando uma coisa. O Tomás Moore, ele tinha várias frases célebres, mas talvez um dos pensamentos mais ricos que ele deixou para a sua vida foi: qual é o lugar mais rico do mundo? Pergunta para quem está do seu lado: qual é o lugar mais rico do mundo? Olha para essa pessoa e responde: diga, o cemitério. O lugar mais rico do mundo não são as lojas da Quinta Avenida de Nova York, ou as ilhas dos paraísos fiscais, as relojoarias da Suíça. Não. O lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque lá existem sonhos que nunca foram vividos, livros que nunca foram escritos, amor que nunca foi compartilhado, sorriso que nunca foi dado, potencial que nunca foi desenvolvido, e morreu como se nunca houvesse existido, porque pessoas preferiram enterrar do que desenvolver. Diante disso, talvez o melhor conselho é: viva. Mas viva de um modo que você possa aproveitar as oportunidades que Deus proporciona na vida, para que quando a morte chegar, e um dia certamente ela chegará, ela leve somente o seu corpo, mas nenhum dos seus sonhos, porque todos eles já vão ter sido vividos, desenvolvidos, trabalhados e potencializados. Não sabote os seus sonhos por causa dos seus medos. Não sabote os seus sonhos por causa dos seus medos. Sai desse culto dizendo: eu vou desenterrar, eu vou viver, eu vou ser feliz, eu vou me esforçar, eu vou tentar mais uma vez. Eu não vou deixar que as feridas que me fizeram no passado me impeçam de acreditar que tem um futuro melhor para mim. Eu vou desenterrar, eu vou viver, eu vou usar aquilo que Deus colocou em mim. Eu quero viver a partir de hoje os melhores dias da minha vida. Eu quero viver uma
final eu vou ouvir do Senhor: servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco, sobre muito, eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor.